Oi, gente, voltei. Bora fazer um pão de queijo comigo hoje? Para começar, em um recipiente, eu adicionei 2 xícaras de 200 ml de óleo de soja, que é o que eu tinha aqui. Não precisa ser necessariamente esse, pode ser outro. Pode ser também banha de porco, se você tiver, fica muito bom também. Mais 2 xícaras de 200 ml de água e 2 xícaras de 200 ml de leite. Isso vai ao fogo até ferver para que você possa escaldar aí o polvilho. É importante lembrar que eu faço uma receita dobrada, gente. Então, se vocês quiserem fazer a metade, vocês dividem tudo ao meio aí. Em uma bacia, eu adicionei 2 colheres de sopa de sal. E aí eu entro com um pacote de polvilho azedo e um pacote de polvilho doce. Por que eu uso os dois? Porque o polvilho doce vai garantir que o pão de queijo fique bem macio, porém ele não deixa o pão de queijo crescer muito. Já o azedo, ele faz com que o pão de queijo cresça e ele forma aquela crostinha por fora que faz com que o pão de queijo fique bem crocante, muito bom. Então, adicionando os dois, eu consigo alcançar o resultado que eu quero, que é macio e também crocante. Aí você começa a adicionar aí os ingredientes que ferveram para escaldar o polvilho, que já tá com sal também. E aí você vai escaldando, mistura bem para que todos esses ingredientes eles fiquem bem umedecidos. E aí você deixa esfriar. Porque se você não deixar esfriar, corre o risco dos ovos que você vai colocar na sequência cozinhem no meio dessa massa e não vai ficar bom o seu pão de queijo. Eu gosto de usar o queijo Minas. Esse queijo aqui é da minha região, é um queijo curado. No vídeo aí não dá pra ver, mas esse queijo tá bem amarelinho, ele tá bem firme. E aí eu começo a adicionar os ovos, agora que o polvilho escaldado já esfriou, eu começo a adicionar os ovos um a um para garantir que eles estejam todos intactos, nenhum deles esteja estragado. Então, qual que é a quantidade de ovos que eu uso? Depende. Varia entre 6 e 8 ovos por quilo. Depende do tamanho dos ovos, depende da temperatura ambiente, depende da temperatura da minha mão. Então, é muito relativo. Nesse dia aí, eu gastei 14 ovos para os 2 quilos de polvilho. Mas eu não coloco tudo de uma vez e não aconselho ninguém a colocar. Eu vou colocando, coloco aproximadamente 2 terços dos ovos, sovo, espero um pouquinho para ver se vai ficar bem homogêneo, vai chegar na textura que eu gosto. Aí não chegou, eu adiciono mais um ou mais dois até chegar no ponto ideal, para que não passe do ponto e aí deixe de ser um pão de queijo e vira um biscoito, tá? Então eu vou adicionando aos poucos até e colocando ovos aí aos pouquinhos, até chegar nesse ponto aí, que é um ponto que já tá bem sovado e não gruda mais na mão limpa. Então você vai fazer o teste lavando a sua mão e aí secando, aí você vem e faz esse movimento aí com a massa, ó, não gruda mais. Chegou no ponto, eu começo a adicionar o queijo. A quantidade de queijo que eu uso é queijo curado, tá, gente? É 400 gramas de queijo curado para cada quilo de polvilho. Ah, aqui não tem queijo curado. Posso usar outro? Pode. Usa o queijo parmesão, como ele é caro, você pode usar aí aproximadamente 25 a 30% da quantidade por quilo de parmesão e complementar com o queijo branco, que é aquele queijo mais fresco. Porque o parmesão ele tem mais sabor, então você vai conseguir um resultado melhor. Eu não aconselho usar mussarela, porque às vezes que eu testei não ficou bom. E aí, quando o queijo já estiver completamente integralizado aí na massa, que a massa estiver bem homogênea, tá grudando, parece que não vai dar certo, porque minha mão tá suja, mas quando eu faço o teste da mão limpa dá certo, olha, não gruda mais. Esse é o ponto ideal, porque vai garantir que o pão de queijo fique macio. Se a massa ficar muito firme, não ficar grudando na mão enquanto você sova, corre o risco do seu pão de queijo ficar muito duro. E aí não vai ficar bacana, não. Terminando essa etapa aí, basta enrolar os pãezinhos de queijo. Como eu vou fazer para o meu próprio consumo aqui, eu não peso, eu não faço uma medida exata. É aquela medida no olho mesmo. É só pra gente comer, não tem problema ficar um pouquinho maior ou menor. Se você for fazer para venda, eu aconselho que você pese cada unidade para que fiquem todos iguais. Não unto o tabuleiro, eu uso o tabuleiro aí de alumínio, não é antiaderente. Eu uso esse tabuleiro aí porque a própria gordura da massa vai garantir que o pão de queijo não garre, tá? Então vai ficar um pão de queijo muito saboroso. Ele tá feinho aí na hora que ele entra no forno, mas ele vai sair bem bonitão, todo trincadinho, porque
o polvilho azedo vai fazer essa crostinha crocante aí. Fica muito bom. Eu aconselho que vocês façam para provar. E é isso aí. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.